Letícia, a gente está aqui no rescaldo ainda da CPMI 8 de janeiro. Hoje teve mais um depoimento bem bombástico. Teve também uma delação do Mauro Cid, também produziu aí muita notícia, né? O Mauro Cid, ele delatou o Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro convocou uma reunião com a cúpula das Forças Armadas para pedir um golpe. E só o comandante da Marinha concordou, o resto não concordou. Então, parabéns às Forças Armadas, com exceção do comandante Marinha. Você, ai, comandante. O que você acha dessas notícias? Eu não concordo com o parabéns às Forças Armadas. A gente sabe o que as Forças Armadas alimentaram aí no Brasil. Tem razão, Letícia. Foi por causa da conivência que os acampamentos continuaram e foram crescendo. O movimento golpista, ele só foi possível de chegar até o dia 8 de janeiro por conta da cumplicidade das Forças Armadas. Então, embora as Forças Armadas não tenham ali aderido ao golpe propriamente dito, eles fomentaram um golpe. Então, assim, a gente também está num momento histórico que a gente deveria aproveitar esse momento para não permitir uma anistia a esses crimes, né? Porque volta e meia a gente vai ter mais Forças Armadas pedindo golpe. A gente teve isso no passado, a gente não puniu quem deveria, e agora a gente comete o mesmo erro de não punir quem deveria e deixar as Forças Armadas passarem como defensoras da democracia. Eu não consigo enxergar como que as Forças Armadas foram defensoras da democracia dentro do contexto que a gente viveu de ter aqueles acampamentos golpistas por tantos meses. E mais do que isso, né? A gente sabe aí de muitos envolvidos das Forças Armadas no próprio golpe mesmo do dia 8. Então, eu acredito que a melhor medida agora é não anistiar ninguém. A gente deveria punir quem são os responsáveis por essa tentativa de golpe. A gente foi salvo por muito pouco. Então, diante de tudo que a gente viveu nesse último ano e no começo desse ano, em janeiro, eu acho que a gente deveria ter aprendido a lição e aproveitado o momento histórico. Se não for agora, não vai ser nunca. Se os militares não souberem o lugar deles nessa república, a gente não vai punir nunca militar. A gente vai permitir que militar volta e meia tenha aí aspirações golpistas e se engaje num próximo governo golpista também, e esteja do lado de um golpe de Estado. Então, eu penso que essa delação, apesar de mostrar que sim, que tiveram ali no alto comando menos aderência a esse golpe do que a gente imaginava, só teve, né, ali um dos comandantes. Eu acredito que a gente deveria olhar também todo o contexto, não só olhar para isso, né? Porque essa delação também acaba protegendo os militares golpistas que apoiaram pouco a pouco a manutenção daquele estado de golpe, né? Daqueles acampamentos golpistas, dos grupos golpistas, do envolvimento de agentes do Estado no golpe, da polícia, da cooptação da polícia para um golpe de Estado. Então, a gente também tem que entender todo o contexto, né? Uma estrutura de golpe que foi montada. Não é simplesmente uma frase de Bolsonaro, um desejo de Bolsonaro. Foi montada uma estrutura de golpe que culminou no dia 8 de janeiro, e essa estrutura de golpe só foi possível porque tinha ajuda das Forças Armadas ali. As Forças Armadas fomentaram esse golpe. E agora, é lógico, elas vão querer sair aí ilesas dessa tentativa de golpe, como podem, né? Os comandantes aí que não aderiram diretamente, mas acabaram fomentando o povo de tentar dar esse golpe, estão envolvidos. Não tem como dizer que não estão envolvidos, né? Tem tantos dedos das Forças Armadas aí. Tem total razão, Letícia, total razão.
né? Eles não aceitaram a provocação do Bolsonaro, provavelmente também por medo, porque eles não viam, eles não eram totalmente malucos, né? Viam que não tinham apoio dos Estados Unidos, não tinham apoio do setor produtivo, não havia como dar um golpe, mas eles se envolveram em várias outras atividades. A gente viu, por exemplo, a questão o questionamento das urnas eletrônicas, como as Forças Armadas se curvou ao Bolsonaro, já devia ter dado um basta ali, não fazia sentido, o Bolsonaro jogou as Forças Armadas ali como fosse uma vigilante das urnas. Não só isso, né, Letícia? Ainda teve esse caso patético de chamar o hacker de Curitiba para reunião com o presidente da República, ainda mandar o hacker para o Ministério da Defesa, se reunir com o ministro da Defesa, que é um dos comandantes gerais das Forças Armadas, né? Em primeiro lugar vem o presidente da República, em segundo lugar vem o ministro da Defesa, se reuniu com o hacker em segredo, né? Então, esse caso patético ainda, que é tanta coisa patética que às vezes a gente até esquece. Você tem razão, a gente não pode esquecer, é muita coisa. Não podemos. Eu vi hoje que o Múcio falou que os militares salvaram a democracia. Isso aí parece uma distorção da realidade para mim. A gente não pode se deixar levar por essa distorção da realidade. O que a gente está vivendo hoje, é claro, que as Forças Armadas elas estão do lado do presidente eleito, porque é assim que funciona e porque não conseguiram dar um golpe. Agora, em outra situação, se a gente lembrar do passado, como você bem falou, a questão das urnas eletrônicas, toda essa coisa de colocar em xeque a segurança das urnas eletrônicas, teve total apoio das Forças Armadas. Quando a gente tinha ali os acampamentos golpistas, tem o general Heleno falando absurdos para ali os golpistas que estavam acampados. Então, teve coisa assim, tem um vídeo rolando do general Heleno, que ele falou, que alguém pergunta para ele, general Heleno, ladrão sobe a rampa? Aí ele falou, não, ladrão não sobe a rampa. O que é absurdo, a gente sabe do que ele está querendo dizer, e é um absurdo ele falar desse jeito, né? É absurdo o jeito que fala, o jeito que trata, e a bola que as Forças Armadas foram dando para esse movimento golpista, né? E não só isso, a gente tem aí uma série de situações que aconteceram, que a gente pode citar. Teve o próprio Braga Neto falando que era para os golpistas que estavam acampados não perderem a fé, ou seja, eles alimentaram o golpe até quando podiam alimentar. Diante do fato de que eles não teriam um apoio internacional para esse golpe, eles desistiram por causa disso. Então, eles não desistiram para salvar a democracia. A gente não pode ser tão tolo assim de achar, e tão inocente de achar que os militares desistiram de dar um golpe para salvar a democracia. Os militares desistiram de dar um golpe porque não tinha apoio internacional. Então, a gente consegue construir essa história do golpe e entender como que o dia 8 foi construído, como que a gente chegou ao dia 8 de janeiro, a gente consegue. Basta a gente olhar os capítulos anteriores. É como uma série, como uma novela. A gente assiste os capítulos anteriores que a gente entende como chegou aquele resultado. E aí, diante de tudo isso, agora, nessa situação em que a justiça está firmemente punindo os envolvidos no dia 8, diante disso, lógico, há um receio de toda a cúpula militar de ser imputado a eles os crimes que eles cometeram. E eu acredito que a melhor saída para a gente evitar que no futuro a gente esteja de novo tentando impedir golpes, é que sim, os envolvidos sejam punidos, precisam ser punidos. A gente não puniu os militares pela ditadura e a gente não vai punir de novo por conta de um golpe que foi mal dado, né? Que não conseguiu ser, vamos dizer assim, concluído, mas que chegou até o que a gente viu no dia 8, aquela coisa horrível que a gente viu no dia 8. É isso que eu fico me perguntando.
eu não concordo de que, como o Múcio disse, de que a gente teve a democracia salva pelos militares. Não foi isso que aconteceu. Essa é uma distorção da realidade, e eu desejaria muito que a gente tivesse na defesa alguém, como ministro, que pudesse realmente entender os fatos e permitir que os envolvidos no golpe sejam de fato punidos, porque é o que a gente precisa. A gente precisa de justiça. Isso não é vingança, não é revanchismo, isso é justiça. Porque quando a gente não faz justiça, a gente repete os mesmos erros do passado. E a falta de justiça é o que pode comprometer o nosso futuro, né? Repetindo os mesmos erros do passado. Muito bem, Letícia. Muito bem. Tem um superchat aqui do Esdras Santos. Sou a favor da extinção completa das 3 Forças Armadas brasileiras e a demissão imediata de toda a corporação. Isso é radical. Põe no lugar nacional, mesma eficiência nenhuma e custando 2% do que custam. Esdras, eu não vou falar minha opinião sobre isso, tá? Porque posso me comprometer, mas não achei tão ruim o seu comentário assim, não, tá? Fica aí implícita a minha opinião. Eu acho que assim, a gente tem uma questão de regalias das Forças Armadas. Nós temos aí um grupo de pessoas que são sustentadas pelo Estado, que não tem de fato uma função específica, e que a gente. Não vamos falar que a função é pintar meio fio, né? Nem pintar metade da árvore, metade de poste. A função deveria ter uma função específica. Muito se fala, os militares têm toda uma questão de estudo, de formação densa e de avanço tecnológico, os militares poderiam estar. Não existe isso no Brasil de fato. A gente tem, sim, alguns órgãos militares envolvidos com pesquisas, com ciência e tecnologia, com formação de excelência, temos, mas não é essa a função que é dada aos militares. E aí a gente vê que quando os militares se envolvem na política, a gente tem aí cada vez mais um risco para a nossa democracia. Toda vez que militar se envolve na política, a gente tem a democracia ameaçada. Então, eu penso que os militares, primeiro, se a gente não falar de extinção das Forças Armadas, mas a gente falar de colocar as Forças Armadas no seu devido lugar. Forças Armadas não é poder da República. Forças Armadas não mandam em nada. Forças Armadas só obedecem. Forças Armadas servem como eu ouvi recentemente, acho que foi na Globo News, é uma burocracia do Estado. As Forças Armadas existem, a gente tem que cortar regalias das Forças Armadas, isso é um fato, e a gente tem que evitar que as Forças Armadas se envolvam com política. Militar com política não combina. A gente já tem aí um livro escrito no Brasil sobre isso, porque se a gente juntar toda a nossa história, dá uma bíblia sobre isso para a gente entender que militar não tem que se envolver na política, mas a gente deixa cometer esses erros do passado, primeiro por falta de justiça, segundo também porque a gente acaba não entendendo o verdadeiro papel das Forças Armadas na sociedade. E o papel, com certeza, o único papel que não deveria ter é se envolver com política, né? A gente não pode ter que... Imagina que absurdo um Estado que permite que as Forças Armadas, como o próprio nome já diz, armadas, se envolvam com política, né? Isso é um risco para o autoritarismo, é um risco para a democracia, é um risco para permitir, né, o autoritarismo, já que você tem o armamento associado a esse grupo. E você tem aí um risco para a democracia. A gente já viu isso muitas vezes na nossa história. Eu só queria muito acreditar que dessa vez a gente iria, né, aprender de verdade com os nossos erros do passado e punir os militares. Mas eu estou vendo que o que a gente está vendo ultimamente é uma construção de narrativas para colocar os militares como não os responsáveis pelo golpe, mas sim
as pessoas que salvaram a democracia. Isso é uma narrativa do ministro da Defesa, isso é uma narrativa que vem se construindo na CPMI do golpe. Então, eu acredito que a sociedade inteira perde com isso, né? Se o momento não é agora, não vai chegar nunca esse momento. Muito bem, Letícia. Não, sobre as Forças Armadas, eu acredito que no mundo inteiro ela tem importância na questão científica, né? Por exemplo, agora a gente viu que a Índia mandou uma equipe para a Lua, lá do escuro da Lua, né? Então, eu defendo que as Forças Armadas do Brasil sejam usadas para ciência, né? Eu estou rindo porque seria uma boa. Eu conversei aqui com a Yara, que a gente brincou que o Brasil podia montar uma base em Marte, quer dizer, em Marte, na Lua, no lado escuro da Lua. Manda os milicos para lá, então. Manda para lá, a pesquisarem lá, Braga Neto, todo o pessoal fica lá durante uns 3, 4 anos, né, pesquisando minérios raros, e aí ficaria longe aqui, em vez de ficar dando golpe aqui, ficaria lá fazendo ciência. Exato. Vai dar golpe lá na Lua, né? Assim... eu acredito assim, a gente entende, existe um pouco esse mito de Forças Armadas envolvidas na ciência e tecnologia aqui no Brasil, mas aqui no Brasil, a maior parte da ciência que o Brasil produz não é realizada pelas Forças Armadas. A maior parte da ciência que o Brasil produz está nas universidades públicas. Então, como está nas universidades públicas, e se a gente quisesse, por exemplo, fortalecer ciência, a gente deveria, então, colocar as Forças Armadas para atuar na ciência, criando institutos de ciência, tudo bem. Agora, a gente deveria fortalecer, então, as universidades públicas, porque são as universidades públicas que produzem ciência no Brasil. Ciência e tecnologia vem das universidades públicas, a maior parte. Isso eu falo porque eu estive, né? Eu tenho a minha formação, eu sou cientista, eu fiz mestrado, doutorado em universidade pública, então eu posso dizer com muita propriedade de que universidade pública, ao contrário do que a desinformação, as fake news falam, universidade pública não é balbúrdia, mas universidade pública respira ciência, por exemplo. A gente vê departamentos como os que eu estive, muita gente trabalhando para a produção científica do país. Agora, as Forças Armadas, se estão muito preocupadas em dar golpe, estão muito ali estudando minutas de golpe, elas estão mais envolvidas, então, elas estão sem atividade, estão mais envolvidas com isso, né, com política. Então, não tem como a gente defender, não tem como a gente acreditar que as Forças Armadas vão ser diferentes se não forem punidas. Eu acho que os envolvidos devem ser punidos, né, para a gente poder, primeiro, acreditar que a justiça está sendo feita, e segundo, a gente pensar num futuro em que não teremos militares com aspirações golpistas, apoiando governos, às vezes, de civis ou ex-militares e criando golpes, fomentando golpes, enfim. Eu acho que a melhor saída sim a gente punir, né, os envolvidos. E eu espero que essa delação do Cid ajude a punir os envolvidos, é o que a gente espera no mínimo, né? Por exemplo, o ex-presidente da República, né? O que a gente sonha com isso.